oitavo ano, eu sou a professora Julie de Matemática, essa é a nossa aula de número 97. É a terceira parte do nosso estudo sobre transformações geométricas, então se você não viu a parte 1 e 2, eu recomendo que você volte e assista, tá certo? Foram as nossas aulas 95 e 96. O objetivo hoje, então, vai ser compreender o processo de translação de figuras geométricas. Você vai precisar, então, do seu caderno, caneta, lápis, borracha, régua, compasso, papel quadriculado e transferidor. Como o prof já falou, né? O papel quadriculado vocês podem conseguir em papelarias ou até mesmo imprimir da internet, tá? Mas é importante que vocês tenham os materiais que a prof coloca aqui na aula, porque vai auxiliar na hora de vocês resolverem os exercícios. Então, a translação. Observe a figura abaixo, que mostra padrões de ornamentos inspirados na arte grega antiga. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem um padrão acontecendo aqui, certo? Mas não é nem um padrão de reflexão, que foi o que a gente tinha visto, e nem exatamente um padrão de rotação, que a gente também já estudou. Aqui a gente está falando sobre a translação. Então, as figuras, né, em cada fileira horizontal, elas se repetem, parecendo ter se realizado um deslocamento em suas posições, ou seja, elas mantêm a mesma forma e as mesmas medidas. Por esse motivo, a gente pode dizer, então, que elas apresentam simetria de translação, ou seja, seria mais ou menos como um movimento de copiar e colar. Eu pego a figura, colo para frente, a mesma figura e vou repetindo ela, ou seja, eu vou trazendo ela para o lado, né? Eu vou movimentando essa figura. Então, essa seria a ideia da translação, né? Na simetria de translação, cada ponto da figura é deslocado a uma distância fixa, U, que eu posso chamar de U, em uma mesma direção, em um mesmo sentido, como no exemplo a seguir. Então, a gente estudou a reflexão, que a gente tinha um movimento ali de espelho, né? Espelhado da nossa figura. A gente estudou a rotação, que a gente tinha um movimento de giro da nossa figura. E aqui a gente está vendo a translação, que é um movimento apenas de modificação de distância. Então, eu tenho o mesmo sentido, a mesma direção, porém, eu estou mudando a distância dessa figura. Se você observar no exemplo aqui, a gente tem o triângulo ABC e a gente tem o triângulo A', B', C'. Observe que ele como se mudou de lugar, certo? Então, a distância de todos os pontos vai ser a mesma entre si, certo? Então, quando a gente trabalhou com reflexão, a gente tinha a mesma distância dos pontos com relação a um eixo de simetria, certo? Aqui a gente não tem um eixo. Aqui a gente tem a mesma distância entre os pontos e ponto, certo? E acabou. É isso, a mesma distância entre um ponto e outro, ok? Então, o triângulo ABC ele foi deslocado, dando origem ao triângulo A', B', C'. A imagem do triângulo ABC, né, que seria como se fosse uma cópia do triângulo ABC. Cada ponto do triângulo ABC está ligado a uma imagem por meio de um segmento orientado chamado vetor. Então, a gente diria que a ideia desse segmento aqui seria o vetor da nossa imagem, certo? Que translada, né? Que leva a nossa imagem para outra direção, certo? Então, na simetria de translação, o tamanho e o formato da figura, eles são mantidos, né? E o seu deslocamento ocorre de acordo com a distância, a direção e o sentido que podem ser indicados por meio de uma seta, tá? Então, essa é a ideia do vetor, porque o vetor ele vai indicar uma seta. Nesse tipo de transformação, cada ponto da figura original é deslocado da mesma maneira. Como assim? Olha só esse exemplo aqui. Então, observem, eu tenho essa figura e eu vou transladar ela para lá, certo? Olha só. É a mesma figura, eu só mudei ela um pouquinho para lá, certo? Então, a figura 2, no caso essa daqui, foi obtida ao deslocar a figura 1 conforme a distância, 8 unidades. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, a nossa flecha tem 8 unidades. E é isso que eu fiz. Esse quadrado azul, ele está 8 unidades... Desculpa, esse quadrado azul está 8 unidades para a direita deste quadrado azul aqui. E eu fiz isso com todas as figuras do meu desenho, certo? E a direção foi horizontal e o sentido da esquerda para a direita. Tudo isso foi indicado pela seta que a gente tem ali, certo? Como que a gente vai fazer então para construir, né, uma figura geométrica por translação? Então, olha como é que a gente consegue fazer a translação de uma figura geométrica
usando régua, compasso e o esquadro, certo? Então, como exemplo, considere o trapézio ali ABCD representado ao lado. Então, a gente vai iniciar representando esse trapézio aqui no quadro também. Então, vamos lá? A gente tem aqui, então, um trapézio, né? Mais ou menos aqui. Vou fazer aqui A, B, acho que ficou meio estreito, vamos abrir um pouquinho mais. A, B, C e D. Mais ou menos isso, né, gente? Eu sei que não tá exatamente igual, mas a ideia é basicamente essa. Então, a gente tem aqui A, B, C e D, certo? Observem que a gente tem ali o nosso vetor. Vai ser o quê? Nessa direção que ele quer que a gente aumente, certo? A gente vai fazer a translação desse trapézio a partir do segmento orientado, né? Ali que a gente teve. Então, para essa construção em particular, o segmento ele tem uma mesma medida de comprimento que o segmento CD, que é paralelo a esse segmento. Então, olha só como que a gente vai fazer. Primeira coisa, nós vamos traçar, então, uma reta que toque, né, no caso, os pontos do nosso... Meu Deus, eu esqueci a figura. Trapézio, desculpa, gente. Que toque os pontos do nosso trapézio. Então, com o auxílio de uma régua e de um esquadro, né, ele pede pra gente traçar uma reta R que seja paralela ao ponto A, tá certo? Que passe pelo ponto A e seja paralela ao segmento ali, o segmento U. Como a prof tá só fazendo aqui, a gente vai usar aqui um pouquinho, né, o esquadro. Vamos fazer direto aqui a nossa reta, ok? Vocês podem usar o esquadro certinho, mas a gente também poderia fazer utilizando o compasso. Nós vimos como traçar retas paralelas. Para agilizar o processo, a prof vai fazer aqui um pouquinho mais rápido, tá certo? Então, eu vou traçar essa reta, que passa pelo meu vértice A, e eu vou utilizar a medida que ele manda, que é o segmento U ali. Então, eu esqueci de escrever aqui segmento U, perdão. Eu vou abrir a minha reta exatamente do tamanho do meu segmento U, certo? E é isso que eu tenho que fazer. Vou fazer essa medida a partir do ponto A até aqui, certo? E aí eu marco o ponto A', ok? E eu vou fazer o quê? A mesma coisa com todos os meus segmentos, sempre traçando uma reta paralela a essas que eu tô desenhando, tá certo? Então, eu vou repetir o procedimento com todas elas. Então, ó, a reta aqui, paralela a A, que passe por B. Uma reta paralela a B, que passe por D. E uma reta paralela a essa, que passe por C. Certo? O ideal é utilizar aqui o esquadro, gente, mas para fazer um pouquinho mais rápido para vocês, estamos fazendo dessa maneira, certo? Eu vou utilizar a mesma abertura a partir aqui do meu vetor e vou marcar os meus pontos em cada uma dessas retas, ó. Opa, o meu ponto D aqui vai ser aqui e o meu ponto C, por fim, vai ser ali. Então, vamos marcar ponto A', ponto B', ponto D' e o ponto C'. A partir desses 4 pontos, eu consigo desenhar, né, o meu trapézio novamente. Então, observe que como o CD é paralelo ao segmento orientado aqui, no caso, esse pedaço aqui é paralelo ali, certo? A reta T é utilizada para fazer a construção de ambos os pontos, né? A gente pode utilizar a mesma reta. É que no caso do que a prof desenhou aqui não ficou exatamente paralela, mas enfim. No desenho ali, gente, o que aconteceu? Essa reta aqui, ó, do segmento CD ficou paralela ao nosso segmento U. Por isso que ele utilizou a mesma reta para desenhar, marcar os dois pontos, os pontos C' e D', tá? Mas aqui no caso, não tem problema, o desenho vai ficar a mesma ideia. Aqui, vou ligar C', B' e A' e D'. Ligando aqui, observem que eu tenho a mesma figura que eu tinha
deslocada um pouquinho para a direita. Como a prof sempre fala para vocês, no caso aqui, a gente teve o quê? Aqui no computador, né, ele fica melhor o desenho, mais bonitinho. Quando a gente faz aqui na mão, nunca fica 100%. Mas se vocês observarem, né, essa figura aqui ficou exatamente igual à figura que a gente tinha anteriormente, que no caso é esse o objetivo. Eu ter a mesma figura transladada para os lados, certo? E aí, por fim, ele manda traçar os pontos para a gente obter o trapézio, que foi o que a prof fez aqui. Chegamos no trapéziozinho amarelo, que seria o trapézio verde, deslocado aqui um pouquinho para o lado, ok? Uma coisa que dá para fazer ainda, né? A figura anterior foi construída por translação. A gente consegue criar uma figura nova a partir dela, refletindo esses dois pontos em torno da reta T. No caso, utilizando o que a gente viu na parte 1 da nossa aula sobre transformações geométricas, que é a reflexão. Eu posso refletir os meus pontos aqui e obter uma figura diferente ainda, certo? Então, essas transformações que a gente estudou, eu consigo fazer todas elas juntas também. Consigo fazer uma translação, depois uma reflexão. Então, vocês podem fazer todas elas juntas, tá certo? Claro que a gente estuda as três separadas, mas elas podem sim ser feita uma e depois a outra, tá certo? Então, no caso aqui, a gente fez primeiro uma translação e depois a gente fez uma reflexão refletindo essas duas figuras aqui para baixo com relação ao nossa reta T, nosso eixo de simetria T. Ok? Agora, se eu fosse fazer utilizando o papel quadriculado, né? Na malha quadriculada, então, aqui a gente utilizou o compasso. O ideal também seria utilizar um esquadro, né? Mas vocês podem fazer com o compasso, a reta paralela, não tem problema. Então, vocês fariam... vocês podem fazer também com papel quadriculado. Eu acredito que para vocês fazerem, né? Para vocês utilizarem no dia a dia, é mais fácil utilizar o papel quadriculado, porque essas aqui são muitas ferramentas que você precisa ter para fazer o desenho, né? No caso, no papel quadriculado, você só vai precisar do papel quadriculado e da sua régua para realizar o desenho, fica mais fácil, né? Precisa de menos materiais, beleza? Então, olha só, na malha quadriculada, então, a gente vai construir a figura simétrica por translação do quadrilátero ABCD, representado de acordo com a seta vermelha. Então, observe as etapas que a gente vai seguir, tá, gente? Primeira coisa, para cada vértice do quadrilátero ABCD, marcamos um ponto transladado de acordo com a distância. Então, a distância que a flechinha escolheu, ele quer que você pegue este quadrilátero aqui, translade ele 4 unidades para a esquerda, tá? Ó, 1, 2, 3, 4 unidades, foi o que a flecha determinou, no caso o vetor, né? 4 unidades para a esquerda, ó, a flecha tá para cá. Então, eu vou fazer isso com cada um dos pontos. O ponto A, ó, 1, 2, 3, 4 unidades para a esquerda. O ponto B, 1, 2, 3, 4 unidades para a esquerda. O ponto C, 1, 2, 3, 4 unidades para a esquerda. E o ponto D, 1, 2, 3, 4 unidades para a esquerda. Então, observem, eu só estou pegando os pontos e movendo eles conforme a orientação do meu vetor, que no caso foi 4 unidades para a esquerda horizontalmente, certo? O que eu vou fazer então? Aí, por fim, a única coisa que basta eu fazer é conectar esses pontos aqui. Então, desenhar a translação no papel quadriculado é mais fácil, né, do que fazer ali com o compasso e a régua, né? Dá menos trabalho, né? Eu acho que é mais simples para vocês também, né? Então, olha só, por fim a gente liga então esses pontos, pintamos o interior da figura, né? Quando estamos trabalhando com figuras aí, o ideal é sempre pintar, a prof já tinha falado isso para vocês, mas é sempre bom relembrar. Então, a gente tem a figura simétrica por translação do quadrilátero ABCD de acordo com a distância e direções indicados ali pelo nosso vetor. É bem facinho, né, gente? A prof considera muito mais fácil utilizar o papel quadriculado nesse tipo de atividade, ok? Fica mais simples de visualizar também ali a ideia, né? Você tá movendo os pontos da sua figura e aí, por fim, você vai só ligar esses pontos novamente para desenhar essa figura novamente, tá certo? Também é possível transladar uma figura por consecutivas vezes, ou seja, eu não preciso transladar somente uma vez. Para isso, vamos construir uma figura simétrica por translação do triângulo ABC, representado de acordo com as indicações das setas vermelhas e azul, respectivamente. Então, olha só, a gente vai fazer a translação da mesma figura, só que 2 vezes. Uma vez com a seta vermelha e uma vez com relação à seta azul. Então, olha só,
A gente tem aqui, então, olha só, o triângulo ABC, que é esse amarelinho. Observe a seta azul, ela está me pedindo para fazer um deslocamento de 1, 2, 3, 4 unidades para a direita. E a seta vermelha está me pedindo para fazer 3 unidades para baixo, certo? Então, eu vou iniciar fazendo com a seta vermelha. Então, eu vou marcar os pontos A', B' e C', 3 unidades para baixo do que eu tinha. Então, ó, ponto A, 3 unidades para baixo, ponto B, 3 unidades para baixo, ponto C, 3 unidades para baixo, certo? Mesma coisa agora eu vou fazer transladando 4 unidades para a direita, conforme a seta azul me orientou. Então, 4 unidades para a direita, 4 unidades para a direita e 4 unidades para a direita. Agora, o que basta eu fazer? Ligar todos esses pontos. Então, eu vou ligar os pontos aqui, olha só. Eu fiz a conexão desses pontos, né? Então, eu liguei os pontos A duas linhas, B duas linhas e C duas linhas e pintei o interior da minha figura, que tá lá, obtendo, então, a simétrica por translação do triângulo ABC, de acordo com a distância, direção e o sentido indicados pelas setas vermelhas e azul, certo? Então, eu iniciei fazendo pela vermelha e depois fiz pela azul, mas tanto faz, se eu fizesse a azul primeiro e depois a vermelha, eu chegaria num desenho exatamente na mesma posição que eu tenho agora, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro, né? Todas essas 3 transformações geométricas que a gente estudou até agora, né? Nós estudamos aí, então, reflexão, rotação e translação. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês voltam, né? Assistem novamente as aulas, dão uma olhadinha no material que vocês têm disponível. Não esqueçam de fazer os exercícios e eu encontro vocês, então, na próxima aula.